Uma ideia que parecia improvável, mas que se repetiu mais de uma vez. Durante o mandato, Donald Trump demonstrou interesse direto na compra da Groenlândia, território autônomo da Dinamarca e estratégico para sua localização e riquezas naturais. A proposta, tratada por aliados como ousada e por críticos como obsessiva, causou reação imediata de líderes europeus e virou tema de debate internacional. Neste material, você vai entender por que a Groenlândia despertou tanto interesse de Trump e quais seriam os impactos políticos e geopolíticos dessa ambição. Professor, por que essa obsessão de Donald Trump com a Groenlândia? E também eu quero saber se pode acontecer o que aconteceu na Venezuela, aquela invasão onde ele retirou Nicolás Maduro no último dia 3 de janeiro e agora tem a interina, mas ele se diz também ali como gestor do país, mexendo com a questão do petróleo. A gente sabe que na Groenlândia tem aquela parte dos minerais críticos. Então, por que essa obsessão e se pode acontecer com a Groenlândia o que aconteceu com a Venezuela? Tá, vamos lá, são duas perguntas. Primeiro, por que obsessão? É difícil calcular isso racionalmente, porque os dois argumentos, por exemplo, você já colocou, é a questão de que supostamente na Groenlândia você tem muitos minerais críticos à disposição, especialmente em áreas não populadas, o que seria mais fácil de você extrair. Só que você não precisaria invadir ter a Groenlândia para poder ter negócios com eles, né? Quer dizer, a Groenlândia, certamente, a Dinamarca é um país super parceiro dos Estados Unidos há décadas e, obviamente, estaria completamente afeto a abrir negociação com os Estados Unidos para poder explorar esses minerais. De todo modo, os minerais da Groenlândia, boa parte deles está debaixo de camadas de gelo muito espessa, então também não é uma coisa que vai ser para agora, é uma coisa um pouco mais complexa. Outro argumento muito comum que o Trump usa, enfim, para ter a Groenlândia dentro da sua esfera, né, dentro do domínio norte-americano, é por questão de segurança nacional, né? O argumento que você, com a Groenlândia, você consegue ocupar bem o Mar do Norte e está ali no meio do caminho com a Rússia, então seria uma posição muito estratégica. De novo, Estados Unidos já tem base militar de radar lá na Groenlândia, e se pedisse para a Dinamarca, olha, preciso colocar mais alguma coisa aqui, a probabilidade, especialmente nesse contexto que os europeus estão desesperados com os Estados Unidos para não enfraquecer a OTAN, não sair da Europa, tudo indica que os dinamarqueses também concordariam com isso. Então, o que resta aqui para a gente, quando a gente pensa quando a gente vai para a faculdade e estuda análise de política externa, um dos elementos centrais que a gente acaba estudando é o perfil, né, a personalidade do líder. E aí eu acho que está um pouco a resposta para isso, né? Eu acho que o presidente Trump tem uma personalidade de um ator um pouco ali do final do século XIX, que olha em termos de poder, a extensão territorial, acúmulo de recursos. Na Venezuela, ele falando de petróleo, você vê que bem uma cabeça de quem está no início do século XX, que quanto mais petróleo eu tenho, mais poderoso eu tenho. E ninguém fala disso há décadas. Então, eu acho que tem um quê da personalidade dele de imaginar essa ideia de expansão territorial, acúmulo bruto de determinados tipos de recursos, como uma expressão do poder dele. Eu acho que ele está entendendo que o legado dele vai ser entregue, olha, entreguei um país maior, mais forte, com mais recursos para a posteridade. Eu acho que é um pouco por aí. Professor, e quais as consequências que a gente consegue enxergar a curto, médio e longo prazo dessas ações que estão sendo feitas por Donald Trump, né? Ele que vem com essa questão da invasão na Venezuela, agora com a Groenlândia, sem a gente esquecer também do que acontece lá nos Estados Unidos, uma ação policial com mais reforço. O que fica, de fato, as consequências dessas ações de Donald Trump? E a gente lembra, né, que só tem pouco mais de um ano que ele voltou a ser presidente dos Estados Unidos. Vamos lá, longo prazo eu nem me arrisco, né? Quer dizer, com o Trump é muito difícil olhar qualquer coisa para uma distância um pouco maior. Eu acho que no médio prazo a gente vai encontrar a Groenlândia com um status diferente, né? Eu acho que no curto prazo agora a gente vai ver um processo de negociação. Eu estou muito curioso para saber o quanto que a Europa vai ceder nesse processo. Quando você me pergunta em relação aos Estados Unidos, se ele vai fazer alguma coisa à la Venezuela na Groenlândia,
Eu consigo antever algum desembarque de tropas justamente para poder forçar a posição norte-americana. Não acho que os europeus vão brigar militarmente com os Estados Unidos por causa disso. Eles não têm condições de fazer isso. Eles precisam dramaticamente da capacidade militar norte-americana para se antepor à Rússia nesse momento de guerra, especialmente quando eles estão com arsenais quase totalmente vazios, porque deram quase tudo que tinham para a Ucrânia. Então, a Europa até agora se posicionou de uma forma relativamente humilhante, né? O Trump tem humilhado ao longo desse último ano e um mês praticamente a Europa nas suas posições. E eu acho que essa percepção do Trump de que eles são fracos, de que eles não tem condições de fazer frente ao Trump, faz com que o Trump fique dobrando a aposta para cima deles. Então, eu acho que no curto prazo a gente vai ver uma negociação muito dura agora em relação ao status da Groenlândia, e eu acho que no médio prazo a gente vai acabar vendo, efetivamente, médio prazo eu digo 2 anos, eu acho que a gente vai acabar vendo realmente uma mudança no status da Groenlândia. Não tenho certeza se vai acontecer o máximo, que seria totalmente a Groenlândia virar um outro estado, ou um protetorado, ou coisa parecida dos Estados Unidos, ou talvez uma solução intermediária, que até um colega nosso lá da USP, Feliciano, havia dito outro dia, talvez alguma coisa com mais gestão compartilhada, né? Quer dizer, você tiver Dinamarca e Estados Unidos compartilhassem um pouco a gestão da Groenlândia, que permitiria com que o governo Trump, enfim, fizesse lá suas bases militares, tentasse extrair um ou outro tipo de minério que tivesse mais fácil de ser extraído, de maneira que ele conseguisse atingir o que ele quis, mas também não deixasse a Europa totalmente mais humilhada, né? De ter perdido o território dessa maneira. E essa solução me parece razoável, porque um pouco salvaria a OTAN, né? Ou tentaria o mais próximo de salvar a OTAN, porque eu acho que um ponto central dessa discussão, e que preocupa os europeus, o nível de embate que os americanos vão ter com os europeus pode fraturar a OTAN. E a OTAN era o grande ativo de segurança que especialmente os europeus tinham. A percepção que passa, e está na cabeça do Trump, é que você tinha uma grande aliança ao longo da segunda metade do século XX, que era Europa e Estados Unidos. A sensação que acho que o Trump tem é que nós continuamos muito fortes e meus aliados se enfraqueceram, os europeus. Eu não preciso mais deles. Eles hoje me dão mais custo do que me dão vantagem. Eu acho que essa é um pouco a percepção do Trump, ele está um pouco preocupado com isso. E os europeus estão preocupados que ele pense assim, porque aí ele vai acabar abandonando, e eles realmente, pela fragilidade que eles têm hoje, e pelas questões políticas complexas que especialmente os partidos tradicionais têm, eles vão encontrar um cenário bastante duro daqui para frente, poder lidar sozinho com Rússia, com China, entre outros países. Gostou do nosso conteúdo? Curta, compartilha e se inscreva aqui no nosso canal. E não se esqueça de acompanhar toda a nossa programação aqui no YouTube.